Olá, gente. Boa, boa noite, bem-vindos. Oi, Kelly, tudo bom? Que bom que você está aqui. Oi, Raquel, obrigada pelo convite, a você e a Silvia. Não, pessoa importante para estar aqui. Olá, boa noite. Extremamente. Boa Boa noite, boa noite. noite. Boa noite. Oi, Fábia, tudo bom? Oi, Bruna, boa Raquel, boa noite a noite. todos. Patrícia, Fernanda, Obrigada boa pelo noite. convite. Vocês se incomodam da gente aguardar mais 5 minutinhos para a gente começar? Aquela questão só de horários horários brasileiros, todo mundo chegando, né, em casa, só mais 5 minutinhos e 7h35 a gente começa sem falta, tá? Prometo. Boa noite, Milena. Obrigada, Fernanda. E pronto, acho que Vanessa, você está por aí? Acho que a gente já pode começar, então, né? Já Estou aqui. está Eu acho dando que sim, horário né? e as Isso, pessoas vão melhor. chegando, né? Não Sim. tem problema. E se a gente começa, a gente está gravando também, né? Caso alguém não consiga, depois a gente manda completo também. Claro, claro. Gente, acho que alguns de vocês já me conhecem, né? Já ministrei aula de 6Ds para alguns de vocês. Meu nome é Raquel Castro, eu sou uma das facilitadoras de 6Ds, também faço parte aqui do grupo da TEIA. E esse aqui é o primeiro de vários encontros que a gente está fazendo, e a gente vai buscar trazer mais isso, né? A gente ficou pensando o que a gente poderia fazer para continuar com essa rede de 6Ds, porque eu percebi que muitas vezes a gente faz o curso, quer um pouco mais e não tem muito de onde buscar. Então, a ideia é criar essa rede para que a gente continue trocando boas práticas, né? Sabendo o que as empresas estão fazendo para obter resultados mesmo em relação ao uso da metodologia. E, para quem ainda, né, não conhece a metodologia, 6Ds é uma metodologia de educação corporativa que ela vai dar uma visão mais estruturada de aprendizagem, e onde a gente sempre vai começar pelo fim, ou seja, pelos resultados. Isso que vai orientar todo o nosso processo. E acho que outro ponto, assim, que é um grande diferencial dos 6Ds, é que a gente vê a aprendizagem de uma forma maior. A gente entende que a aprendizagem ela só ocorre quando a gente realmente muda o comportamento
ali na ponta. E mudando o comportamento, a gente gera resultado. Então, o treinamento ele nunca termina quando termina a aula, né? Ele tem que ir para a prática para realmente a gente dizer que essa aprendizagem ocorreu. E a gente atendeu vários clientes ao longo do tempo, né? Nas turmas abertas são incontáveis, nas turmas fechadas a gente já atendeu iFood, Boticário, Sicredi, CCR, Tóquio Marine, Porto Seguro, Banco do Brasil, Unidas, Nubank, e claro, né, a VLI e Sicoob, que estão aqui com os nossos representantes. E a ideia é justamente que nesse encontro a gente tem uma mesa redonda, é muito mais um bate-papo, onde a Silvia, da Sicoob, e o Rondinelli, da VLI, eles vão falar um pouquinho das empresas deles e como é que realmente como é que eles estão trazendo para a prática a metodologia, como é que eles estão implementando. Tá certo? Antes também de começar, antes de passar a palavra para eles, antes da gente começar, eu só queria também apresentar a Vanessa. A Vanessa trabalha aqui com a gente, ela é do nosso time, também comercial aqui da TEI e do 6Ds. Então, está aqui o tempo inteiro para qualquer apoio que vocês precisem. E agora, falar alguma coisa, Vanessa, aqui nesse início? Só dar um oizinho mesmo e agradecer a presença de todos vocês, né? Então, com esse tempinho aqui com a gente, acho que vai ser um bate-papo bem legal. E depois dessa conversa, o que vocês tiverem de dúvida, se vocês tiverem interesse, né, tanto em orçamento como também precisarem de mais informações, ou quiserem mais informações, aí vocês podem também entrar em contato comigo ou com a Letícia, que a gente vai estar à disposição de vocês. Eu vou deixar depois tudo certinho aqui no chat. Beleza. E aí eu começo com o Rondinelli. Rondinelli, por que vocês decidiram, queria que você se apresentasse, né, para todo mundo, antes de mais nada, e depois me contasse por que vocês decidiram fazer a certificação para o grupo todo na VLI. Tá bom, vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Muito. Legal, bacana. Então, deixa eu começar me apresentando, né? Como a Raquel falou, meu nome é Rondinelli, eu sou o responsável pela Universidade VLI, né, aqui na VLI. Primeiro, a VLI é uma empresa de logística, né? Então, não sei se todos conhecem, mas nós operamos ferrovias, portos e terminais em 10 estados diferentes, né? Nós temos aí, vamos arredondar aí, 7.500 empregados distribuídos, né, em diversas localidades pelo Brasil afora. E quando a gente fala de educação, né, quando a gente tem uma galera tão pulverizada, né, se já é difícil quando a gente tem um único local, imagina quando a gente tem o povo todo pulverizado, separado, né? E aí, qual é o desafio da Universidade VLI hoje? Né? Hoje nós cuidamos de todos os processos de educação na VLI, educação e formação. Então, para vocês entenderem, assim, a gente cuida desde do aprendiz até um MBA executivo para os diretores, para o CEO. Então, a estrutura da universidade é construída nesse formato, né, para atender portas de entrada, como a gente chama aqui, né, aprendizagens, trainees e tudo mais. A parte operacional, então a gente tem uma analista, a gente chama aqui de corredor logístico, né? Então, eu tenho uma analista que fica em Imperatriz, tem outra analista que cuida de Belo Horizonte, aí tem outro em Uberaba, tem outra agora em Santos. Então, a gente vai atendendo aos corredores ali e também os processos, né? Então, eu tenho o processo de liderança, eu tenho o processo que a gente chama aqui de staff, né? Que são engenheiros, analistas. E a gente também, dentro da universidade, tem instrutores operacionais, né? Porque 85% do nosso público é operacional, né? São maquinistas, são mecânicos, são eletricistas, né? É um público de execução, né? Então, vamos lá para agora responder, né, a pergunta da Raquel. Antes de eu responder, Raquel, de por que a gente decidiu fazer a certificação para todo o time da universidade,
eu queria voltar um pouquinho antes em como eu conhecia a metodologia, se você me permite. Maravilha, Tá? maravilha. Porque foi assim, inusitado e curioso. Então, assim, antes de trabalhar na VLI, eu trabalhava na Vale, com educação, na parte técnica, né? A Vale tem uma estrutura de educação que é a Valer, vinculada ao RH, e as áreas, as engenharias ali na ponta também tinham suas áreas de educação. E quando eu fiz o programa de trainee lá em 2008, na Vale, eu fui convidado para uma área dentro da ferrovia, né? Eu fiz engenharia ferroviária no trainee, e aí eu fui convidado para entrar nessa equipe de educação dentro da engenharia, né? Sempre gostei muito de estudar, enfim. E aí o pessoal percebeu esse meu entusiasmo e me convidou para essa área, que misturava ali engenharia, educação, e aí eu fui aos poucos indo para a área de educação até, na época, eu era o supervisor de educação técnica lá na Vale. E aí, uma vez na Valer, na sede lá no Rio, tinha uma gerente de educação lá, Ana Albertin. Não sei, de repente, se alguém, né, já conheceu a Ana Albertin. Cuidava da Eu parte cheguei lá... técnica, né? Oi? E ela cuidava dessa parte técnica. Exatamente, né? Desenho de trilha. Então, assim, era uma referência para a gente. E aí, um dia eu cheguei para uma reunião e a Ana estava com o livro dos 6Ds em cima da mesa dela. Aí eu cheguei, batendo papo ali, conversa com um, conversa com o outro, peguei o livro, dei aquela folhada no livro e achei super interessante. Achei super legal. Falei, pô, Ana, que legal isso aqui, curioso. Posso, né? O que eu tenho que fazer para arrumar um livro desse? Aí ela falou, olha, você pode ficar com esse se você aplicar. Aí eu falei, olha, aceito o desafio. Muito Peguei bom o esse livro, desafio, hein? botei debaixo do braço e voltei para Vitória, né, no Espírito Santo, que eu ficava em Tubarão, com o desafio de aplicar. Né? Então, eu apliquei com a certificação lá dos maquinistas, com foco em economia de combustível, que era o meu processo na época, e deu super certo. Né? Saíram, assim, além da capacitação, saíram outras ações, porque aí você vai mapeando o processo, né? Você vai fazendo as perguntas, e aí você vai percebendo que não é só educação. Existem outros processos, outras frentes que precisam ser olhadas e estruturadas para garantir o resultado. Né? A educação por si só, ela não vai mudar aquele processo, né? Quando ele é muito amplo. Então, foi dessa maneira inusitada que eu conheci a metodologia. Legal. Em 2017, quando eu vim para a VLI, quando eu fui convidado para assumir a educação na VLI, a educação técnica no primeiro momento, que a universidade também era separada depois que juntou, eu senti falta de método. Né? A gente tratava de um jeito liderança, tratava de um jeito operacional, e aí a gente começou a conversar sobre, poxa, e aí, o que a gente vai fazer? Vamos criar, vamos fazer, vamos... E quando eu cheguei, o 6Ds era meu livrinho de cabeceira, né? Não tem aquele, ó, tá na dúvida, você pega ali, você dá aquela folhada, e aí eu fui começando a emprestá-lo para as analistas. Ó, dá uma olhadinha aqui, o que você acha? Tal. Aí chegou um dia que uma das analistas que eu tinha emprestado o livro, ela foi me devolver ali, e naquela conversa eu falei, gente, a gente está com a resposta na mão, a gente está discutindo uma coisa aqui que a gente tem a resposta. Bora botar todo mundo para fazer a certificação, que aí vai todo mundo falar a mesma língua, a primeira coisa. As dúvidas vão ser diferentes, mas a gente vai orbitar em torno de um objetivo comum e de um método comum, né? Então, a partir desse momento, e aí, claro, que aí, né, aplicamos os 6Ds para fazer a certificação em 6Ds, né? Então, cada um ia ter um projeto aplicativo. Eu brinquei com eles, né, que falou em educação, todo mundo vira aluno e senta na cadeira de aluno, né? Queria fazer trabalho em grupo. Não, vamos fazer em grupo. Falei, não tem nada de grupo. Cada um com o seu projeto. Né? Trabalho, né? Tem essas coisas, né? Todo mundo vira aluno.
Não, nós E vamos fazer em grupo. Não, não, cada um com o seu projeto, cada um vai estruturar o seu. Raquel acompanhou bem, né, Raquel? Cada acompanhei um vai... bem. E eu acho que isso faz uma diferença, né? Eu já até passar um pouquinho, né, para a Silvia complementar e se apresentar também, mas eu vejo uma diferença, né, que eu vi muito em vocês dois, além de algumas das organizações que eu já atuei. A gente tem muitas empresas que trabalham com cursos abertos, né? Nos nossos cursos abertos, a maioria das pessoas vem de organização, mas quando a gente faz numa empresa, a gente consegue uma sinergia muito bacana, né? A gente consegue uma mudança mais expressiva quando a gente está falando nos processos, que é um pouquinho isso que você trouxe, né, Rondinelli? E aí eu queria também que você, Silvia, se você puder se apresentar um pouquinho para o grupo e falar, né, como é que vocês decidiram, por que vocês decidiram fazer a certificação para todo o time? Como é que surgiu isso para vocês? Boa noite, uma grande alegria e satisfação estar aqui com vocês. Agradecer, né, ao time da TEIA aí, Raquel, Vanessa, pela essa oportunidade de falar sobre essa metodologia que transforma e que transformou a nossa organização, nossa cooperativa. Né? Eu sou Silvia Marques, sou responsável pela cadeira da educação corporativa dentro da Central Cicobi Rondon. Né? A metodologia ela nos foi apresentada pela nossa consultora Kelly Freitas, que está aqui hoje. Kelly, muito obrigada, né? E a gente estava até conversando um pouquinho antes, né, gente? Como que a gente decidiu fazer essa aplicação? A gente foi desenvolvido um plano, né, do negócio, né? Uma estratégia de negócio. E para isso a gente precisava fortalecer o nosso time, né? Precisávamos capacitá-lo, né? O nosso time. E aí, dentre várias possibilidades estudadas e implementadas, né? A consultora Kelly nos apresentou a certificação 6Ds, porque nós precisávamos formar os nossos colaboradores, nosso time técnico, nosso know-how técnico, para que a gente conseguisse facilitar. Então, a gente precisava de uma metodologia eficaz, né, que viesse de encontro com os nossos princípios cooperativistas, com tudo que a gente acredita, na sustentabilidade do nosso negócio, na ética. Então, casou perfeitamente. Então, hoje, a gente tem um modelo de negócio. Para a sustentabilidade desse modelo de negócio, nós temos uma academia de negócio. Nesta academia de negócio, nós temos uma formação de facilitadores, né, do nosso time interno, onde um dos módulos, e o primeiro e o principal, é a metodologia 6Ds, que vai dar sustentabilidade para o nosso negócio. Né? Então, foi através dessa visão do negócio, né, e para nós é muito rápida essa aplicabilidade, porque a gente já começa a fazer o treinamento, já começa o estudo da metodologia, e muito rapidamente a gente consegue colocar em prática, tendo em vista que a gente está junto na ponta com o associado, junto aos nossos cooperados, junto à nossa equipe. Então, assim, hoje a gente tem, já é a segunda turma, né, de facilitadores que estão, né, na metodologia 6Ds, e hoje, inclusive, a gente teve a segunda aula de sustentação e já vieram resultados incríveis, né, Raquel? Fantástico, assim, de conseguir aproveitar tudo e mais um pouco dessa metodologia linda para o resultado do negócio. E é interessante, né? Estava até falando com o Rondinelli e com a Silvia um pouco antes, quando a gente está fazendo alguma coisa que é de cara para o negócio, a gente consegue ver isso muito nitidamente, né? A gente consegue ver com bastante clareza. É muito assim, é muito transparente, né, os resultados, principalmente porque o nosso negócio é número, são números, né? Claro que de vocês também são, né? Mas assim, como o nosso negócio é número, então assim, é percentual, então fica muito, muito palpável, né? Essa realidade de desenvolvimento, de capacitação e de colocar em prática e de se alcançar isso com uma visibilidade, né, e sustentabilidade muito importante.
né? Porque a gente precisa ter algo sustentável além de qualquer coisa, né? Senão, não caminha. A gente que sabe, né, Rondinelli, a gente que está na cadeira da educação, a gente sabe que se não for uma coisa sustentável, que dá suporte, que dê periodicidade, não vai, né? Então, assim, hoje, quando a gente fala assim, olha, vai abrir turma de facilitação, né, para facilitadores. Não, eu quero fazer metodologia. O pessoal disputa a tapa, os livros também. Calma, gente, tem livro para todo mundo, vai ter vaga para todos que desejarem aí ampliar os conhecimentos. Muito legal. E voltando aqui mais para a nossa conversa, Rondinelli, você percebeu mudanças também na relação do time de aprendizagem com as outras áreas da organização? Que aspectos que você percebeu esse tipo de mudança? Porque é uma coisa que a gente fala muito no 6Ds, é muito essa relação, né, que a aprendizagem não é só da área de RH, né, que a aprendizagem é da organização como um todo, muito esse nosso papel como um grande hub de aprendizagem, né, para fazer com que todo mundo fale essa mesma linguagem. Como é que isso está acontecendo no dia a dia de vocês? Eu acho, eu gosto de começar esse tipo de papo, né, dizendo que fazer educação é quase igual, assim, quando você, num grande grupo, fala que está com algum problema de saúde, né? Tem sempre aquele médico que não fez medicina. E aí ele sempre, né, fala assim, tem um remédio assim, faz isso, faz aquilo. Com educação é a mesma coisa, né? As pessoas chegam na área de educação achando que elas já têm a resposta. Né? Olha, eu estou com um problema assim, ó, nós vamos fazer isso aqui. Uhum. E às vezes, né, a solução que eles têm, ou que eles trazem para... E eles veem a área de educação quase que como um apoio administrativo, né? Então tá bom, vai fazer isso aqui, então eu vou contratar, eu vou reservar a sala, eu vou cuidar da lista de presença, e tá aqui, e tá pronto, né? E isso sempre incomodou muito o nosso time, né? Não, peraí, a gente é a área técnica de educação, então não é assim, vou fazer assim, tem que fazer sentido. E a falta do método te deixa meio no escuro, né? Porque se você tem um método, você fala assim, não, tem que fazer assim, ó. Vamos lá, passo 1, passo 2, né? Você tem isso definido. Então, a partir do momento que os 6Ds foram apresentados, a gente já começou a criar o arcabouço do método. Então, as demandas começavam a chegar e é aquela demanda já com a resposta, né? Não, o problema é esse, a solução é essa. Não, peraí, deixa eu entender. Vamos sentar? Vamos pontuar aqui se é isso mesmo? Qual é o seu objetivo? Aí, quando você pergunta qual é o objetivo, a pessoa já vai ficando nervosa, né? Porque ela não tem clareza do objetivo, né? E o mais engraçado é quando você vê no olho do gestor que ele está quase querendo falar assim, não, porque eu quero, né? Né? Então, quando a gente adotou o método, a gente começou a restringir essas vontades, né? Não, é porque eu combinei com o meu time que eu ia fazer um treinamento legal. Tá, e aí? Né? Chama o seu time para tomar um chopp depois do horário, é legal também. Né? Mas assim, vamos entender que quando eu falo de orçamento da companhia, eu tenho que minimamente dar um resultado de volta. Né? Não pode ser só legal. Né? Não é isso. Ser legal... Mas é um papel que, às vezes, o demandante não está muito acostumado, né? Acho que a gente, historicamente, como RH, a gente se acostumou muito nesse papel de receber a demanda, embrulhar e dar o nosso treinamento, né? Já está mudando, mas... Está mudando, mas falta o método. Então, quando a gente recebeu os 6Ds, né, até para encurtar a resposta, a gente começou os 6Ds. E você vai lembrar disso, né? O meu primeiro pedido para o meu time foi, gente, como que agora eu, com esse desenho de método, eu minimamente crio ali um formulário, né? Mas uma ficha de todo mundo que chegar falando assim, quero um treinamento, tá bom, preenche isso aqui para mim. Então, a primeira interface, né, que a gente criou com as áreas que nos procuravam foi minimamente delimitar as informações mínimas, com base nos 6Ds,
para a construção de qualquer demanda de treinamento. E isso mudou o formato, inclusive como as áreas passaram a enxergar a universidade, né? Como eu falei, cada vez mais nós somos procurados agora no início da demanda para a construção da solução. Então, esse foi um impacto, para mim, assim, o mais positivo até o momento que a metodologia trouxe para o grupo. Bacana, nessa relação e no processo. Depois eu vou até perguntar um pouquinho mais sobre o processo, tá? Mas antes eu queria ouvir da Silvia falar para mim um pouquinho dessa relação com os demandantes, com os outros stakeholders da área de aprendizagem, com essa nova postura. Como é que está sendo? É algo, assim, bastante inusitado, no sentido de quando traz essa clareza de que tem um passo a passo, que você tem um caminho a ser seguido, que com isso você vai ter uns resultados mais adequados, mais aderentes, né, ao nosso produto, se transforma. E hoje, eu vou trazer muito do hoje, gente, porque nós tivemos uma sustentação hoje, então, assim, vieram coisas riquíssimas, que eu acho que é isso que a gente traz para essa roda de conversa, né? Hoje, um dos nossos participantes, que é da área de compliance, que então é muito metódico, tem uma questão, sabe, de muito, é o que está na política, né? Ele trouxe essa fala, ele trouxe assim, porque eles precisam ministrar treinamentos, porque eles são a primeira fonte de defesa, né? São o primeiro time de defesa da nossa base de sustentação, né? Ele falava assim, quando eu ia ministrar treinamento, eu falei assim, mas para que eu vou falar disso? Se já está lá tudo escrito, se está no manual, eu preciso, eu quero que eles leiam, eu quero que... Hoje, ele já consegue visualizar que ele precisa entender o que o outro, né, o que a ponta precisa realmente, e não aquilo que eu acredito que é o mais adequado a ser ministrado. Né? Entender essa necessidade real, né, do nosso ponto final, né, das pessoas que vão aprender algo, né, vão abstrair daquele conteúdo e estão lá na frente, né, para atender o nosso associado, para atender os nossos colegas internos. Então, assim, é muito transformador essa visão, né? Traz, assim, uma clareza, parece como se tirasse, assim, uma venda dos olhos, né? Fala assim, puxa, nossa, mas eu posso mandar um pré-work? Nossa, mas eu posso perguntar? Eu devo lá sentar para conversar, para entender melhor? Deve, e tá tudo bem, e tá tudo certo, né? Então, assim, como o nosso time é muito técnico, no sentido são pessoas da cadeira que vão ministrar o treinamento, então, às vezes, eles somente iam e falavam daquilo que eles entendiam da visão deles, e às vezes não conseguiam atingir 100% de resultado porque faltava um pedaço. Então, com a metodologia do começo, meio e fim, que na verdade não é o fim, né, que a gente sabe que não é fim, né, é o meio para, né, tem sido muito mais abrangente e os resultados muito mais aderentes. E é legal, né, porque a gente que acompanhou muito de perto, até pela área de compliance, é uma pessoa muito, muito pelas regras, né? Então, se tem manual, eu leio, por que os outros não leem? Então, todo esse insight de que você tem que fazer alguma coisa muito mais voltada para a prática, que você tem que entender realmente o que o seu público precisa, e que foi algo que a gente trabalhou muito, foi bem interessante, né? Não, foi lindo, essa luz, essa clareza, essa consciência, assim, que ele trouxe, que ele mesmo relatou de livre e espontânea vontade, foi, assim, muito gratificante, né, Raquel? Foi muito gratificante. Foi bastante. E Rondinelli, você comentou, né, que vocês também mudaram algumas coisas nos processos de vocês por conta do 6D, né? Vocês inseriram algumas ferramentas no jeito de vocês fazerem e receberem as demandas de treinamento, no dia a dia de vocês mesmos. Isso, exatamente. Como eu comentei, né, que inicialmente o meu pedido, né, além dos trabalhos individuais que cada um
dos analistas conduziu, né, eu queria essa visão integrada, né? Então, eu falei aqui do formulário, porque acabou se transformando realmente num formulário. Antes a gente recebia a demanda, e isso virou esse mês agora, né? Então, assim, antes a gente recebia, e a gente foi percebendo isso, que o próprio formato de como a gente recebia demanda, em alguns momentos, permitia que alguma coisa faltasse, né? Então, aí você... foi um e-mail ali que chegou nas férias, e aí você tem um prazo mais curto para responder, aí você deixa de aprofundar na pergunta, você aceita uma resposta mais rasa. Então, não estava adequado para a expectativa que a gente queria, né? Então, o que a gente fez? A gente já tem um site como se fosse um CSC, né? Onde você abre chamado para problema de telefonia, problema de TI e tal. E aí a gente, por que a gente não pode ter dentro desse site também uma abertura de demanda para a universidade? Então, a gente construiu esse formulário, toda essa inteligência por trás, e aí hoje a pessoa entra lá e abre uma demanda para a universidade dentro do site. Aí ela, automaticamente, isso vai gerar um número, ela tem rastreabilidade do processo, ela vai ter um SLA, né, um prazo de resposta, ela vai ter que responder minimamente algumas perguntas que vão direcionar, inclusive, o time da universidade, né? Até mesmo para a gente já começar a filtrar. Lembra quando eu falei assim, mas é vontade, né? Então, isso já vai ajudando a gente a estruturar o processo quando ele levantou a mão pedindo ajuda por uma demanda, a gente já começou a estruturar para chegar nas respostas ali de uma forma mais clara e transparente. Inclusive, colocando assim, qual é o objetivo do seu treinamento? Uhum. Perfeito. E muitas vezes, né, a gente sabe que o nosso interlocutor não sabe muito bem responder essa pergunta, o que também é aquele desafio, né? E eu trouxe até essa introdução para já uma questão que eu acho que a maioria, né, das pessoas que estão aqui ou que vão ouvir depois devem querer saber quais que foram ou que estão sendo para vocês os maiores desafios para a implementação dos 6Ds. O que é mais difícil para implementar os 6Ds? Bom, se me permite, Rondinelli, posso... acredito que o maior desafio dos 6Ds eu vejo que é fazer com que as pessoas visualizem o ganho da metodologia. Eu falo isso porque nós tivemos a primeira turma ano passado, e quando a turma foi inserida, né, nosso time de facilitadores começaram a fazer metodologia, eles tiveram um pouquinho de resistência, porque é algo novo, né? A pessoa que estava na ponta, né, que vinha pedir o treinamento, que falava assim, nossa, mas como assim? Tem formulário, tem pergunta, precisa de tudo isso, né? Uhum. Então, assim, com muito carinho, com muito jeito, com muito cooperativismo, com muita intercooperação, né? Conseguimos mitigar algumas barreiras, né? E como eu falei, hoje a segunda turma foi uma disputa da vaga, porque já querem os próprios gestores, líderes, querem que a sua equipe faça a metodologia, porque vai para além de conteúdos de treinamentos, e sim é uma metodologia para o nosso desenvolvimento como um todo, para o desenvolvimento do nosso negócio, né, que traz muito mais do que somente treinamento, muito mais, é uma coisa muito mais rica, é algo muito mais amplo, é uma visão de oportunidade de desenvolvimento e crescimento e resultado coletivo. Então, assim, a gente teve esse primeiro assustamento, assim, o pessoal ficou um pouco assustado, mas agora fala assim, tá, mas não vai vir ninguém vai me perguntar nada, calma que a gente vai chegar no momento, a gente vai mandar o formulário, né,
pessoal vai ir até a ponta. Bacana. E você, Rondinelli, quais os maiores desafios aí na VLI para a implementação? Muito Que às legal vezes ouvir, não é, né? que às Oi, vezes não é desculpa. tão simples, né? Não é. E quando a gente escuta, né, os problemas, a gente fala assim, gente, tá aparecendo aqui em casa. Os problemas são os mesmos, né? A gente percebe isso, né? É uma ansiedade, a aversão ao diferente. Não, peraí, mas eu sempre pedi treinamento assim. Eu sempre falei assim, ó, é isso aqui que eu quero. Ninguém me perguntou qual era o objetivo, né? E a gente aqui, quando a gente olha para a metodologia, né? Eu até preparei uma colinha para algumas perguntas para dar uma resposta mais estruturada. Assim, os princípios, eu separei assim dentro da metodologia, onde eu percebo que a gente tem mais dificuldade aqui no dia a dia a implementação, tá? Primeiro é no desenho, o D2. Desenhar ali essa experiência completa, quando você senta com o demandante para falar para ele, explicar, olha, não é só pensar no cara na sala de aula, pronto, acabou. Não, tem que... É o todo. Vamos olhar o todo, tá? E isso gera ansiedade. Porque ele não quer, ele acha que com 5 minutinhos você sentou com ele, você entendeu o que precisa e vai dar certo. E não é assim. Então, é a primeira dificuldade que eu percebo, né? Sentar e desenhar realmente tudo que precisa ser feito para garantir o resultado. Depois, lá quando a gente olha o D4, a gente definir a transferência de aprendizagem, né? Quando que eu realmente tenho certeza, né, que a pessoa aprendeu, né? Não é só o ler. A Silvia estava comentando, né? Essa visão cartesiana. Não, mas peraí, por que eu tenho que treinar? Está escrito. Por que eu vou treinar? Está escrito o que precisa fazer, né? Então, assim, qual o sentido disso? E há algum tempo atrás, eu estava na oficina da velhinha Imperatriz, no Maranhão, e caiu uma ficha, né, para a minha analista que estava lá, e para mim também, né? A gente foi acompanhar uma atividade, a gente olhou lá que tinha um indicador da área, da oficina, que estava ruim. Eu falei, vamos olhar essa atividade aqui, como é que ela está sendo feita, né? Porque o pedido de ajuda foi nesse sentido, como melhorar o indicador. E a gente foi lá acompanhar, o senhor estava fazendo a atividade, e aí eu comecei a fazer algumas perguntas para ele, que para a gente é corriqueiro aqui dentro. Primeiro, você foi treinado? Alguém te falou como fazer? Fala, fui treinado. Você tem o passo a passo da atividade, que aqui a gente chama de procedimento, né? Não, tá aqui comigo, ó, tá aqui, ele tirou lá da maletinha dele, passo a passo, o que ele precisava fazer. Falei, e se o senhor tem alguma dúvida, o que o senhor faz? Não, eu vou chamar aqui a pessoa responsável aqui, ela vem e me dá o apoio. Falei, legal. Tá bom, então vamos acompanhar a atividade. E ficou claro que ele tinha sido treinado, ele tinha acesso à instrução de trabalho, ele sabia acionar a cadeia de ajuda, mas ele não sabia colocar em prática o que tinha sido passado para ele. Ele não sabia aplicar. Então, toda hora ele parava, ele ficava na dúvida, aí ele voltava, ele olhava a instrução de novo, aí ele não sabia se ele chamava a pessoa ou não chamava, porque ele também ficava... A gente percebia que ele ficava claramente incomodado, assim, vou ter que chamar o cara toda hora, né? E eu já fui treinado, então, assim, não ficou claro qual era como eu ia medir a transferência de aprendizagem, que era ele executar a tarefa com autonomia. Então, isso não fica claro, né? Não é só treinar, não é só ter disponível a informação, não é saber quem acionar numa questão de dúvida, mas é também realizar, né? Colocar em prática o que foi passado. Então, de novo, a gente volta lá no desenhar a experiência completa, né? E o último, só para a gente fechar, liderança. O líder, ele ainda não entendeu. Ele ainda não entendeu que ele precisa minimamente... Eu falo com o pessoal aqui, né? Que ele precisa atuar em 3 momentos. Se ele atuar em um desses 3 momentos, já começou a ajudar a gente.
é o seguinte, ou ele atua antes do treinamento, chamando e falando assim, ó, vou te mandar lá para um treinamento, tá? Depois você me conta como é que foi. O cara já vai para o treinamento com outra cabeça. Ele fala, ih, caramba, eu vou ter que aprender, prestar atenção, porque ele vai me perguntar. Durante o treinamento, se ele encontrar com o empregado em algum momento, ele poderia perguntar assim, e aí, o que você está vendo lá no treinamento? O que tem de bom que você vai trazer para a gente? Já vai mudar também a perspectiva do empregado. Fala, ih, rapaz, ele sabe que eu estou treinando e agora eu já estou devendo. Agora eu vou ter que ver alguma coisa legal lá, porque ele vai me perguntar. Ou então, no final do treinamento, ele fazer a mesma coisa. Pô, Rondinelli, eu fiquei sabendo que você treinou na semana passada. E aí? Como é que foi? O que você viu de bom? Tal. Isso gera o engajamento. Porque hoje, gente, eu não sei se é só comigo, tá? Mas às vezes o cara chega lá, bate na porta, opa, bom, que em Minas, né, tem o bom, né? Bom, eu vim fazer um treinamento. De quê? Não sei, só mandaram vir aqui. Então, não tem, né? Então, se os nossos desafios estão nessas dimensões aí dos 6Ds. E aí a Milena fez uma pergunta aqui, e, gente, obrigada, Milena, é uma coisa que eu ia fazer mais para o final, mas você foi a primeira e façam também. Ela fez uma pergunta de qual é o melhor caminho para incentivar a realização em si. Eu queria só entender um pouquinho mais, incentivar a realização dos treinamentos para que as pessoas vão no treinamento. Você pode explicar um pouquinho mais a tua pergunta? Eu acho que não ficou tão... para realizar o treinamento mesmo, que fazer para que as pessoas vão no treinamento. Vocês podem falar um pouquinho, depois eu falo também o que eu percebo? Bom, eu acho que a primeira coisa é que a gente consiga fazer uma venda, né? Apresentar a proposta desse treinamento, uma vez que a gente já identificou, já, né, fez todo o passo a passo, vamos vender o produto para a pessoa certa, vamos colocar assim, né? Então, iniciando lá com a nossa diretoria, que são os nossos patrocinadores, né? Apresentando, no nosso caso, e acredito que também no caso de todas as empresas, né? Custo, benefício, principalmente os benefícios a serem alcançados, e a gente costuma dizer, colocar um laço de fita, né, Kelly? A gente precisa colocar um laço de fita, mostrar realmente aquilo que vai fazer a diferença, né? E trazer conosco, né, esses líderes, né? Trazer para próximo, para junto. Né? Vou dar um exemplo do que nós fazemos dentro da Academia de Negócios, que tem sido um sucesso e que tem fortalecido ainda mais a questão dessa adesão consciente e consistente da participação, né? Além de darmos voz e vez aos nossos facilitadores internos, né? Utilizando aí de todo esse preparo da metodologia, nós buscamos também que os nossos diretores, nossa presidente, nosso superintendente do terceiro nível, né, que a gente tem 3 níveis, que é no CCS, que é o nosso, venha participar conosco. Então, isso dá uma sustentabilidade. Isso foi fácil de se conseguir? Não, foi um caminho a ser percorrido, foi caminho de formiguinha, trabalho de formiguinha, vamos lá, vamos primeiro na central, né? Vamos falar com a diretoria da central, vamos levar para a nossa presidente, né? Depois vamos na Singular X, na Singular Y, vamos falar com os diretores de lá, vamos levar a proposta, Então, assim, é todo um trabalho, é toda uma construção que não é nem sempre tão rápida, né? Que leva-se todo um tempo, mas que se faz necessária do modo de como nós apresentamos toda essa demanda e principalmente de como o resultado, como a solução vai aparecer, né? O que se espera e depois apresentar esse resultado, porque não adianta nada de ficar só no blá blá blá, né, gente? A gente precisa mostrar que está sendo eficiente, né? Então, penso que seja por aí, Raquel.
Eu vou complementar, né? Porque isso é metodologia pura, né? A gente começa do resultado, então a primeira questão que eu vejo importante para esse engajamento é que seja relevante mesmo, né? O que a gente está trazendo ali, não seja mais um treinamento que a gente vai falar de alguma coisa que eles já viram 20 vezes da mesma maneira. A gente brinca, né? Mais uma palestra de feedback, onde eles não vão aprender a dar o feedback no final do treinamento. Alguma coisa tem que mudar nisso, alguma coisa que seja, que eles sintam que eles estão aprendendo, que está valendo a pena eles estarem lá e que eles sejam cobrados para aplicar depois, né? Então, que esse resultado seja claro, que a gente consiga acompanhar esse resultado, e aí eu volto para a frase, para a fala toda do Rondinelli, esse apoio da gestão, né? Esse apoio da gestão, esses 3 momentos do gestor são Fantástico. essenciais para a gente. E não é da noite para o dia, porque é uma mudança de cultura, né? É realmente uma mudança de cultura que a gente precisa no final das contas. E é para isso que a gente trabalha. E uma coisa que eu queria, né, a gente já caminhando aqui para... Gente, perguntem quando quiserem, embora no final eu abra para todo mundo. Imagina, Milena, se quiser perguntar mais, fique à vontade. Eu queria que se vocês puderem compartilhar, né, alguns resultados que vocês já tiveram. A Silvia já trouxe aqui um pouco, né, ela deu exemplo já desse colaborador, dessa mudança de postura. Se vocês tiverem alguns outros resultados que vocês possam compartilhar, seria bem legal, para a gente mostrar que funciona mesmo. Bom, se a Silvia me permite, eu vou compartilhar um dos desenhos que a gente, inclusive, começou a conduzir durante o treinamento, né? Surgiu uma demanda e assim, de novo, né? Do jeito que eu comentei no início. Eles pedem já com a resposta pronta, né? Então, o pessoal chegou falando assim, olha, nossa, eu tô com um problema, o pessoal... os eletricistas aqui em Paulínia, na oficina, não estão sabendo fazer o básico. A gente tem que dar um treinamento básico para eles. Básico, eletricidade básica, não sei o quê, tal. Eu falei, tá, beleza, vamos lá, vamos entender, né? Por que é o básico? Porque ele não é eletricista, ele não sabe o básico. Não, mas veja bem, ele veio do mercado, a gente sabe que tem um déficit, não sei o quê. Tal. Eu falei, não, mas vamos aprofundar? Deixa eu entender, vamos visitar, vamos conversar um pouco mais, vamos lá para ver qual a sua maior dor, né? Aí quando você pergunta de maior dor, eles já começam não, então peraí. Aí, qual o meu problema? Meu problema é um indicador. Qual é o indicador que está com problema? Eu tenho que, depois que uma locomotiva, né, que um trem faz uma viagem, ele chega e ele precisa ser inspecionado. Tem itens ali que ele precisa ser inspecionado. É como se fosse o nosso carro. Antes de viajar, a gente não inspeciona? Olha ali a calibragem do pneu, o tanque está cheio, como é que está o óleo, está com água. Tá? A locomotiva é a mesma coisa. E aí, o que ele começou a perceber? Né? Nessa linha de inspeção dentro da oficina, como se fosse o nosso carro, né? Então, você tem esse checklist, todos esses itens que você precisa inspecionar. É como se a gente pedisse para o nosso filho, falar assim, filho, nós vamos viajar, verifica esses itens aqui para mim. E tem um checklist ali. Aí chegava no dia da viagem, quando a gente ia fazer, deixa eu ver se foi verificado. Aí você percebia, mas o tanque está vazio. Mas você não olhou a água, o pneu tá murcho. E aí a gente tem que voltar atrás e refazer tudo de novo. E esse indicador que eles acompanham é chamado de indicador de retrabalho. Ou seja, algo que você deveria fazer, não fez e vai ter que fazer de novo. Não fez bem feito, né? E vai ter que fazer de novo. E aí, o pedido inicial de fazer uma capacitação básica, porque eles entendiam que o cara não sabia fazer o básico, mas não é. O cara ele não conseguia entender a importância de olhar todos os itens que ele precisava olhar. Para ele, era uma coisa assim, mas por que está voltando? Ele não conhecia o impacto disso. E aí, quando a gente colocou lá o instrutor para acompanhar no dia a dia, para entender qual era o motivo,
não era um problema básico, é porque ele realmente não estava entendendo qual era o motivo de aplicar aquele checklist de uma forma completa. Ele olhava. Não, eu olhei. Então, passavam coisas desapercebidas e que impactavam no indicador. Então, para resumir, identificamos outra solução, que não era a solução inicial que tinha sido pedida. Realizamos o treinamento. Durante o treinamento, foi super elogiado a metodologia que foi trazida. Eu estou falando de um público operacional, então não dá para colocar todo mundo na sala de aula e simplesmente ficar passando ali. Tem que ter interação, eles têm que responder, tem que ir para o campo. Foi feito isso, né? A pessoa conduziu isso de uma forma muito bacana. E o próprio feedback dos empregados, o treinamento terminou agora há pouco tempo, então eu ainda não consigo medir o impacto no indicador, mas eles já saíram com uma outra cabeça. Inclusive, falando, agora eu entendo qual é o objetivo do checklist de inspeção. Eu sei exatamente qual é o impacto de não fazer o checklist da forma adequada. Então, assim, isso muda, né? Isso transforma a forma como ele vê a atividade dele em si. E eu acho que isso vai muito ao encontro antes até te passar, Silvia, há uma pergunta da Fábia, por isso até que eu interrompi até para a gente continuar, que ela pergunta o que não pode faltar no desenho da experiência completa para garantir que o participante conseguirá colocar em prática. Que tem um pouco, tem um pouquinho, tangencia um pouco essa questão, né? Assim, a resposta vai parecer óbvia, mas é mais difícil fazer do que falar, né? Nesse caso específico, a gente teve que mostrar para o empregado, fazia parte da rotina dele, ó, você tem que aplicar o checklist. Mas quando a gente deixou claro ali, né? Como é que eu vou medir se você sabe fazer? Cara, você vai aplicar o checklist e a locomotiva não vai poder voltar para que outra pessoa faça o checklist de novo. Você entendeu que você tem que ir no detalhe e tal? O objetivo é esse do treinamento, é você saber aplicar o checklist de uma forma que você fez todos os itens, chegou lá no final, a máquina não vai voltar. Porque senão você gastou ali 3 horas fazendo e vai ter que outra pessoa fazer de novo o seu trabalho. Você entendeu que é isso? Esse é o objetivo do treinamento? Entendi. Como é que eu vou medir que você aprendeu? Quando eu conseguir aplicar o checklist completo e não tiver que voltar com a máquina para outra pessoa fazer no meu lugar. Perfeito. Então, parece óbvio, né? Não, o que eu espero é isso, mas tem que estar claro para eles. Tem que estar claro para eles qual é o objetivo. Como que você vai ver que o que ele aprendeu está sendo aplicado. Com certeza, isso é uma coisa que a gente fala muito. Muitas vezes a pessoa sai do treinamento sem essa clareza do que ela tem que fazer de diferente, né? E sem esse suporte também dessa cobrança de que eu tenho que fazer de diferente. E algo que eu acho que eu posso contribuir também, Fábia, que pode estar explanando, abrindo ainda mais, né, os nossos horizontes, trazendo, já pegando a pergunta e já emendando na sua também, né? Muitos dos nossos participantes do curso falavam assim, mas todo ano a gente fala a mesma coisa, todo ano a gente aplica a mesma coisa, e eles sempre vêm querendo a mesma coisa. Então, assim, quando eles conseguiram visualizar que eles precisavam focar no entregável, no resultado, e a partir daí, né, porque é a nossa metodologia, a partir dessa visualização do resultado, buscar formas, né, primeiro de conversando, indo atrás, entendendo mais, aprofundando, né, o que a gente não está falando, o que de repente a gente não está entendendo, ir a fundo, né, lá no dia a dia, sentar do lado, às vezes é preciso sentar do lado, né, falar assim, tá, né, vou dar o exemplo do consórcio, todo ano a gente tem consórcio, nós somos uma instituição financeira, né, então todos os anos a gente replica esse treinamento, mas o
que, de fato, vai fazer com que o meu colaborador consiga vender esse produto, né? Colocar esse portfólio de seguros de uma forma sustentável, né? Então, a gente teve um case aí que trouxeram hoje, inclusive, que eles falaram assim, poxa, a gente falava tudo de tudo, falava tudo de tudo, falava, no único treinamento de 1h30 a gente falava tudo de tudo, seguro de vida, seguro da mulher, seguro disso, seguro daquilo, seguro de casa, seguro. E entregava os manuais, né? Que a gente tem todos os manuais, tem todo o fluxo, o processo. Chegava na prática, eles vendiam, mas nem sempre alcançavam 100% da meta, às vezes ficava faltando, eles falavam, não, peraí, a gente precisa, dentro agora da metodologia que a gente sabe que a gente foca no resultado, vamos lá. Eles entenderam que eles precisavam especificações, aprofundar, e não era para todos, para esse grupo casa, para aquele auto, aquele seguro de vida, e dessa forma eles conseguiram, antes da campanha, né, antes da campanha encerrar, não só atingir 100%, mas 198% do resultado. Então, eles ultrapassaram o resultado. Então, assim, essa visualização, né, é muito, muito importante e bastante perspicaz, né? E aí, isso vai garantir com que a prática aconteça, porque eu fui até ele, eu entendi o objetivo, eu co-criei, a gente usa muito esse termo lá no Cicobi, eu co-criei junto, né? Entendendo aquilo que eu posso fomentar, né? Melhorar e manter. Legal. E mais uma pergunta, gente, que a gente tem aqui da Patrícia, já mais assim, chegando mais para o final aqui da nossa conversa, qual o principal diferencial que vocês percebem no 6Ds em relação a outras metodologias? Bacana, se me permite, né? Quando a gente foi construir a nossa academia, como eu contei no começo, né? Nós analisamos várias metodologias, né? Mas nós queríamos algo que viesse de encontro com os princípios cooperativistas, né? Com a sustentabilidade do nosso negócio e que trouxesse resultados não imediatos, mas resultados sustentáveis. E a gente fala muito disso no Cicobi, dessa sustentabilidade financeira, sustentabilidade na comunidade, sustentabilidade com nossos cooperados, sustentabilidade com nossos colaboradores. Então, assim, ela veio de encontro com os nossos princípios, né? Ela veio de encontro pela perenidade do nosso negócio, para dar perenidade ao nosso negócio. Porque a gente precisava de algo que nos desse essa sustentação, essa base sólida da nossa academia, para que a gente conseguisse sustentar o nosso modelo de negócio, né? Então, uma coisa não tinha como coexistir sem a outra. Então, assim, foi muito assertivo. Quero, mais uma vez, agradecer aí a Kelly, que nos apresentou a metodologia, e dizer, assim, que para 2024, a gente tende, né, a nossa tendência, nós estamos estudando, é colocar a formação de facilitadores que tem aí a metodologia 6D como um carro-chefe, como um pilar de sustentabilidade da nossa academia de negócios. Legal. Rondinelli, falar um pouquinho desse... Quero sim. Bom, eu acho que o primeiro ponto, realmente, existem outras metodologias, né? A gente tinha um outro analista que ele gostava de usar como referência Kirkpatrick, né? Então, assim, é um pouco mais resumido ali, mas por que o 6Ds? Primeiro, que eu acho que a linguagem é muito clara e objetiva. Então, assim, e o negócio gosta disso, né? Objetividade. E
E quando você separa isso, né, em mais tópicos, fica mais fácil de orientar. Ó, então, passo 1 é isso aqui. Passo 2 é isso aqui. Passo 3, principalmente quando você está implantando uma metodologia, quanto mais amigável ela for, né, mais fácil dela colar, né, ela se tornar a referência, né? E aí, eu brinco com o pessoal, assim, é natural em qualquer instituição, né, que você pega uma metodologia e você, com o tempo, você vai moldando ali o que aplica, o que não aplica, onde aplicar e onde não aplicar. Tem coisas que são meio óbvias. Então, assim, faz sentido você aplicar a metodologia quando vem um pedido, por exemplo, de uma pós-graduação para uma área específica, né? Olha, alguém do jurídico pediu uma pós-graduação em direito tributário. Uhum. Não cabe muita análise, né? Olha, o cara atua com direito tributário, não tem uma pós-graduação, ele está mapeado, ele quer uma pós-graduação em direito tributário. Eu vou aplicar a metodologia? Não precisa, né? Eu não vou gastar energia com isso. Agora, poxa, como eu falei para vocês, estou com um problema no indicador, eu preciso desenhar uma solução. Não, então cabe a gente adotar uma metodologia, fazer um passo a passo, construir, mergulhar no problema, entender. Então, assim, quando você não tem uma metodologia fácil e bem estruturada, talvez cada um vai fazer uma análise e vai divergir, em vez de convergir, né? Então, a escolha dos 6Ds foi justamente por isso. Fácil de aplicar, objetivo, tem o negócio como foco, né? Ó, resultado para o negócio. Só de falar nisso, o cara já para e presta atenção. Opa, resultado para o negócio eu quero. Então, eu acho que esse foi o principal ponto da nossa escolha, tá? Bacana. E agora o Anderson, ele queria fazer uma pergunta. Pode falar, Anderson. Quem quiser pode falar no áudio também, não precisa ser só escrevendo, não. Vocês estão me ouvindo bem? Super. Beleza. Primeiro, parabéns aí, Rondinelli. Gostei muito da sua fala. É o Anderson lá do Cefet. Eu queria parabenizar o grupo porque eu achei muito bacana um monte de mulher falando em mudar o mundo. Isso, eu já vi que o negócio aqui funciona. Então, eu já gostei disso. Nós dois somos intrusos nesse negócio, viu, Rondinelli? Adorei esse espaço. Eu sou pedagogo no Cefet Divinópolis e quando eu vi essa postagem no status lá do Rondinelli, me chamou muita atenção. Eu ainda estou com dificuldade de visualizar o que é esse negócio de 6D, porque eu conheço 3D, 4D, né? 5D, umas pessoas mais malucas falam alguma coisa, agora 6D para mim é uma novidade nova, né? Com todos os pleonasmos possíveis. O pessoal da educação normalmente tem um preconceito muito grande com tudo aquilo que é voltado para o mercado, que é voltado para resultado, né? Mas eu tenho uma pergunta assim, de leigo mesmo, uma pergunta básica. Como é que vocês poderiam traduzir para mim, que sou da área da educação, que não trabalho com negócio? Meu negócio é ajudar alunos e professores com dificuldade. Então, eu não tenho um público que vai gerar dinheiro. Meu resultado é diminuir o sofrimento do estudante, aumentar a eficiência dele na produção de nota e nos objetivos de vida, entendeu? Ajudar a professora a ter uma aula mais feliz, a repensar o seu processo. Esses 6Ds aí, porque a impressora 3D, nós temos 5 lá no Cefet. De repente, a gente consegue ter uma impressora 6D para ajudar a gente lá, porque tem muito abacaxi para resolver. Como é que alguém de vocês, faria essa tradução de forma introdutória mesmo? Eu não quero nada muito profundo, porque eu sei que o tempo não permite. Né? Eu gostaria de falar, realmente é uma metodologia de treinamento, onde a gente sempre busca entender qual é o resultado de negócio que você que você quer atingir, e a partir desse resultado de negócio, a gente vai estruturar
o que a gente chama de uma experiência completa. Ou seja, a gente entende que para aprender de verdade, você tem que colocar aquele conhecimento na prática, não é só a sala de aula. E aí, eu coloquei aqui para você, no chat, o passo a passo, os 6 passos do 6D, que isso aqui é a nossa metodologia. Esse é o nosso passo a passo, que é determinar os resultados do negócio, que é desenhar uma experiência completa, e a experiência completa é desde esse início, entendendo qual é o resultado do negócio, até como eu vou sustentar esse aprendizado depois, como é que eu vou, de uma certa maneira, incentivar esse participante a colocar esse aprendizado em prática, e como eu vou sustentar esse aprendizado e como é que eu vou mensurar esses indicadores. E aí o detalhamento disso, que essa aprendizagem ela seja muito prática, como é que eu vou detalhar essa transferência do aprendizado, como é que eu vou dar esse suporte para que ele possa para que ele possa realmente colocar na prática e como é que eu vou documentar esses indicadores. E aí, Rondinelli e Silvia me complementem, mas só para 2 minutos do que é 6Ds. E assim, Anderson, trazendo que o seu negócio é um negócio mais lindo e mais rico do mundo, que é a construção de um ser humano através do conhecimento. Então, conseguir enxergar esse resultado, que é o crescimento, que é o desenvolvimento dos seus professores, com isso vão capacitar pessoas que vão ser cidadãos, que vão ter voz ativa na comunidade, voz ativa no seu mercado de trabalho. Isso é fantástico. Então, e assim, eu tenho certeza absoluta que esta metodologia não é só para o negócio, é uma metodologia para a nossa vida, sabe? A vida do ser humano. Então, quando a gente coloca o amor naquilo que a gente faz, e aí o resultado vem com muita clareza. E assim, o seu negócio é lindo, é pleno. Então, assim, muito obrigada pela sua pergunta, e eu acho que a gente conseguiu, pelo menos eu, na minha forma muito simples, mas de dizer que ele é aplicável, ele é sustentável dentro do seu negócio, que é a educação, que é a transformação de pessoas. Ô Anderson, primeiro, agradecer a presença. Eu comentei isso com a Raquel mais cedo. Eu falei, Raquel, eu sou péssimo de marketing. Eu não uso bem mídia social. Então, assim, tê-lo aqui e você falar que viu lá no meu status, já fiquei feliz, cara. Obrigado, e já me coloco à disposição para te explicar melhor aqui e te mostrar exemplo, tá? Vamos tomar um café lá comigo em Divinópolis, quando eu estiver na universidade. Complementando, né? Eu acho que a Silvia ela foi perfeita. E quando a gente fala de aplicar os 6Ds ali no ambiente acadêmico, né, nas escolas, é um pouco daquelas provocações que eu já fiz para o grupo do Cefet, né? Olhar além da academia, né? Olhar assim, o que a indústria, o que o ambiente corporativo espera desses alunos que estão se formando, porque isso está diretamente vinculado com as expectativas deles, né? Na minha visão, o que é indicador de sucesso para o aluno? É ele entrar na instituição, concluir o curso dele e sair empregado, demandado pelo mercado, né? E aí, assim, o que na minha visão, assim, traz um diferencial... Nossa, fiquei até intimidado agora. Professora Ângela Fleury abriu a câmera aqui, agora eu fiquei deu até uma travada. Não, brincadeira. O que acontece? Quando a gente tem essa clareza, né, e às vezes existe um descolamento entre o que o ambiente acadêmico quer entregar e o que a indústria está demandando, até porque são tempos e movimentos diferentes, né? A indústria ela pega uma tendência hoje e ela fala assim, quero profissionais com esse perfil. Só que a academia ainda vai levar alguns anos para entregar aquele profissional. Às vezes, mudar um currículo durante um curso é muito complicado.
Então, se eu chegar para você hoje e falar assim, cara, eu quero técnicos mecânicos que conheçam a fundo de uma determinada linguagem de programação. Até você conseguir mudar o seu currículo, isso gera tempo, né? E provavelmente eu só vou ter uma turma daqui a 1, 2 anos, né? Para levar mais 3 para se formar. Agora, se eu fizer esse pedido, essa pergunta, ó, quero ter, e você, como academia, fala assim, então vamos construir um curso rápido aí dentro da VLI, vamos treinar esse cara, e esse cara já sai com um perfil que você quer. Você vai me ajudar a capacitar nisso. Pronto, você já começou a trazer o aluno do ambiente acadêmico para conhecer um pouco da indústria, do mercado, e ele vai se sentir ainda mais próximo desse ambiente corporativo. Ele falou, cara, eu treinei lá dentro, com cases da indústria. Então, quando a gente traz os 6Ds, ele ajuda a gente a entender esse mapeamento, né? A fazer essas perguntas. E lá no final, inclusive para a academia, ajuda a definir qual é o resultado que eu quero. Eu quero formar pesquisadores? Eu quero formar profissionais para o mercado? Eu quero formar professores? Essa resposta tem que ficar clara para a academia, para os alunos, né? Para o negócio, para o mercado, que aí eu acho que a gente começa a conciliar as expectativas. Perfeito. Obrigada. E, Milena, a gente tem cursos abertos, sim. A gente tem cursos abertos com bastante frequência. Acho que a Vanessa colocou alguma coisa aqui, não colocou no chat, Van? Eu coloquei para vocês, gente, o nosso site e também meu e-mail. Então, assim, depois, se vocês tiverem interesse, podem mandar um e-mail para mim ou para a Letícia, que a gente passa as datas das turmas abertas. A gente tem o ano passado a gente está fazendo todo mês, esse ano a gente está fazendo um mês sim, um mês não. Turmas online, de 6Ds e de desenho institucional também. A gente tem sim. E uma coisa legal que está aqui também no chat é uma introdução à metodologia 6Ds na nossa plataforma, que vocês podem fazer, uma curadoria com o conteúdo básico da metodologia, para quem está curioso, para conhecer um pouquinho mais, que já consegue ter uma visão um pouquinho mais do que é cada passo dessa metodologia, pelo menos. Isso Raquel, mesmo, né? Vocês fazem o cadastro no Lean, que é a plataforma que a gente usa, até que é uma novidade também. A gente agora passou a usar o Lean, uma plataforma, então fica tudo agora, tudo num único lugar, né? Com todos os participantes, todo o conteúdo disponível, isso nas turmas abertas, agora a gente também vai começar a fazer nas turmas em company. E então agora a gente fez essa degustação, para vocês terem acesso à introdução, né? E também saber um pouquinho mais do que é a metodologia 6D. Rondinelli, pode falar. Eu ia só pedir licença, né? Eu falei da Ângela aqui quando ela entrou, mas até para o pessoal entender, né? Todo o meu respeito e admiração pela professora Ângela Fleury, ela fez toda a construção da criação da Universidade VLI, né? Via enfim, todo o desenho, né? Quando eu cheguei em 2017, o desenho estava em andamento, então eu tive a oportunidade de participar dessa construção. E quando eu comentei com ela, né? Eu falei, ó, professora, toda a equipe se certificou em 6Ds. Ela só teve uma resposta, assim, ó, isso é indispensável. Então, só para reforçar, né? Que a professora Ângela também ali, eu presto contas para ela com certa frequência do andamento da Universidade VLI. Professora Ângela Fleury é uma referência. Ela, não sei se ela me conhece, mas eu a conheço. Então, Obrigada. Com certeza. Obrigada pelas palavras, viu, pessoal? Mas eu também entendo que a metodologia 6Ds, ela traz o que a gente chama de um aprendizado consequente, né? E toda o formato e mesmo a construção de todas as metodologias e tecnologias ficam mais fácil quando você tem um framework, né? Bom, igual esse. E depois eu acho que é importante que o Rondinelli falou assim, que a gente fez uma criação do modelo, depois também a gente acompanhou muito a implantação, né?
continua ainda acompanhando, mas é importante que a equipe que está, né, à frente do trabalho aqui também vai trazendo as suas contribuições e vai reconstruindo, né, toda a aplicação da teoria no contexto da organização. Acho que isso que é importante, né? E é todo diferencial. Então, resgato até com essa fala o que eu trouxe. Quando a gente tem uma turma fechada, uma turma em company, onde a gente tem um gestor que realmente está imbuído de trazer a metodologia para o dia a dia da organização, faz toda a diferença. Faz toda a diferença, gente. Eu queria abrir agora para considerações finais, perguntas finais. Considerações finais do Rondinelli e da Silvia. Bom, o que mais falar, né, desse projeto lindo, né, dessa metodologia tão abrangente, né? Só agradecer, gratidão, a palavra é gratidão, gratidão pela oportunidade de falar em nome do Sicoob Central Rondon, né? Dizer que somos uma empresa com valores muito fortes, né, com princípios muito fortes, e que nosso processo de expansão, né, que vem de encontro com o nosso modelo de negócios, ter uma ferramenta, ter uma metodologia muito respaldada, né, traz uma credibilidade para a educação corporativa de outro nível, né? Traz uma segurança para os gestores, uma segurança para nós, enquanto facilitadores, enquanto pessoas que ocupam essa cadeira, né, Rondinelli, que estão, né, nesse permear, nessa construção desse desenvolvimento contínuo. Então, e principalmente, nunca deixar de visualizar como conseguimos alcançar os nossos resultados, ter os nossos resultados, nunca perder eles de vista, né? Porque nós estamos, principalmente numa instituição financeira, nós estamos cuidando de algo que é vendaval, né, gente? Dinheiro, a gente já diz a música, é vendaval, mas que é algo muito, muito particular e individual de cada um, né? Que é um significado que vai além. E aí, quando a gente fala de cooperativismo, é muito mais que isso, né? É dar condição de uma busca de felicidade, não no dinheiro, mas no respaldo do companheirismo, no respaldo de uma sustentabilidade, na promoção de construção de um sonho, de um desenvolvimento. Então, vai muito além. Então, assim, até gostaria de convidar a Kelly, se a Kelly também quisesse falar algumas palavras, Kelly, ficaríamos muito agradecidos, mas, de antemão, minha consideração final é gratidão. Obrigada. Kelly, você quer contribuir, quer falar um pouquinho, você que trouxe os 6Ds para a vida do Sicoob Rondon? Não sei se está aparecendo, vocês conseguem me ouvir? Sim, Sim. te ouço perfeitamente. Acho que é só a câmera que não. Uhum. Hoje é o dia da Silvia, né? Essa experiência, a vivência que ela trouxe, né? Isso está muito fresco, né? Está acontecendo, mas a minha experiência com 6Ds, né? Rapidamente, eu uso hoje 6Ds para tudo, né? Eu vi alguns professores perguntando como é que eu vou aplicar isso, como é que eu vou usar 6Ds, como é que 6Ds pode me ajudar. Eu tenho hoje uma empresa de consultoria, que trabalha com consultoria e treinamentos, e a nossa metodologia oficial, né, adotada já há algum tempo, desde a nossa primeira formação de 6Ds, desenho instrucional, a certificação, é 6Ds. Então, a gente usa esses princípios, né, a metodologia para tudo. A gente vai construir um projeto de consultoria, como foi junto ali com a Sicoob Rondon, que é um programa de desenvolvimento que vem desde o modelo de negócio até a academia de negócio para sustentar, a 6Ds está ali. Então, vale a pena conhecer e depois isso vai facilitar muito, sabe? Qualquer
construção que vocês forem fazer com a equipe, e a implementação e a sustentação, né? Porque mais do que implementar, a gente quer sustentar. Então, gratidão pelo convite, pela parceria de sempre, Raquel, Vanessa, Silvia, e assim, ó, hoje o dia é teu, Silvia, e eu tô no orgulho, né? Eu sou mineira também, né? O orgulho lascado aqui de ver você falar desse jeito, e de tudo que, e mais do que isso, do resultado que você tem obtido ali junto à Central e às cooperativas. Bacana. Rondinelli? Bom, só agradecer o convite, né? Eu espero que tenha sido proveitoso e divertido, né? Assim, o nosso bate-papo aqui, os exemplos. Se ficou alguma dúvida, eu também me coloco à disposição para depois bater um papo, enfim. O tempo é curto, né? Então, a gente tem que ser bem objetivo. E eu acho que eu vou contar para vocês o principal segredo dos 6Ds que eu descobri, tá, gente? O pessoal ficou curioso, até, né? Se a Eu postura... fiquei. Pois é. Não, mas assim, o ponto é que eu já fui militar, né? E eu tinha um comandante uma vez que ele falava o seguinte, que para a gente resolver alguma coisa, né? E para a gente ser efetivo, a gente precisa de simplicidade nas ações e disciplina nas execuções. Então, para mim, qual é o segredo dos 6Ds e como que ele tem realmente mudado a forma como a gente tem construído soluções educacionais na VLI, na Universidade VLI? Disciplina ao método. Né? Eu comentei rapidamente com vocês assim, às vezes a gente pega a metodologia, a gente dá aquela adaptada, tal. Mas para você adaptar, você precisa ter tido a experiência de aplicar o método completo várias vezes para, depois de uma análise, você entender, olha, esse passo aqui agora não cabe, esse passo aqui pode ser assim, pode ser assado, mas você precisa ter alguma disciplina de método antes para depois fazer esses ajustes, né? Então, o segredo é disciplina na aplicação do método. Aplica, 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 aplica. Aprende, depois adapta. Então, tá aí o segredo, gente. Não espalhem, é simples, é só isso. Gente, olha, eu agradeço muito de coração a contribuição de vocês, os exemplos que vocês trouxeram. Foi ótimo, maravilhoso, assim, as pessoas certas para trazer e que venham muitas mudanças mesmo nas organizações, que vocês consigam trazer cada vez mais mudanças na organização com esse engajamento, com esse brilho no olho que vocês têm, essa paixão por educação que vocês têm. Obrigada, gente. Obrigada pela participação de todos. E qualquer questão, qualquer dúvida com 6Ds, a gente está aqui para apoiar vocês. Obrigada. Muito Obrigada, obrigada, gente. Obrigada a gratidão. todos pela participação, viu? Silvia Rondinelli, especial aí, que muito legal. Gratidão e satisfação imensa, viu, gente, poder Obrigada. contribuir. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite, pessoal. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.